Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer uma pequena revisão de ensino de História e Geografia, que será a nossa próxima provinha, tá bom? Bom, meus amores, ao longo desse bimestre, né, do terceiro volume aí do livro do Positivo, ele vem trazendo várias histórias bem legais, assuntos interessantes sobre a moradia, né? A importância de se ter uma moradia. O que é moradia? É o lugar onde nós moramos, onde nós vivemos com a nossa família, né? E com as pessoas que estão próximas de nós. Como é que isso acontece? Como é dividida essa moradia? Né? E a gente aprendeu que lá no passado, lembra? No início, né? De tudo, os homens viviam em cavernas, lembram disso? E aí, com o passar do tempo, eles viram que havia uma necessidade de morar em lugares melhores. Aí veio as casas de pedra, depois de barro, e assim foram avançando. Conforme foi passando os anos, né, os homens foram se aperfeiçoando na construção das suas moradias, até chegar aos dias de hoje, né? Porém, turminha, a gente aprendeu também que cada moradia, dependendo do lugar em que a gente vive, tem uma necessidade. Temos como exemplos aí os índios que moram nas aldeias, né, que moram em ocas, né, a casa deles é diferenciada porque são casas dentro da natureza. Os cômodos de uma oca são diferentes, por exemplo, de uma casa de alvenaria, de uma casa de madeira, tá? Existem casas de 2 andares que a gente chama de sobrado. Existem casas, moradias, perdão, em que fica uma em cima da outra, que a gente chama de prédio, de edifício, né? São os apartamentos. Existem as casas de palafita, né? Que são aquelas pessoas que geralmente moram ali nas proximidades de rios, certo? Enfim, a gente aprendeu que existe, conforme a necessidade, o ser humano vai fazendo a sua moradia, vai construindo a sua moradia. E também aprendemos que existem materiais próprios para construir essa moradia. Como, por exemplo, madeira, para construir as casas de madeira, para colocar as portas numa casa de alvenaria, para colocar o telhado, barro para fazer a construção dos tijolos, das telhas, não é mesmo? Vidro para colocar nas janelas ou portas, né? E existem aí N materiais que a gente aprendeu, né, sobre eles, metais também, que fazem parte da construção de uma casa, de um lar, não é mesmo? E aí agora a gente vai fazer a atividade aí do livro de atividades da página 66, tá? Essa página aqui, ok? A tia separou 3 atividades de geografia e 2 de história, tá? Essas 3 atividades, elas vêm resumir muito bem nos assuntos que a gente vai abordar na provinha, tá? Que a gente vai abordar na avaliação que vocês vão fazer de história, de ensino de História e Geografia. Então, a gente não vai se estender muito, porque, né, a gente sabe que as avaliações, a gente já trabalhou muito isso em sala de aula, então não tem necessidade de a gente ficar batendo muita coisa. Então, a tia só fez um resumão, pegou umas páginas que eu achei que ficaram bem legais, né, com o tema e também bem resumido, pra gente aprender um pouquinho. São atividades muito divertidas, inclusive, tá? Página 66, você vai ver aí que existe... observe os objetos que aparecem na primeira coluna e faça uma correspondência com a segunda coluna, indicando em que cômodo da casa geralmente encontramos cada um desses objetos, tá? Então, os objetos estão de um lado cama, chuveiro, sofá, geladeira e máquina de lavar. E do outro estão aí os cômodos em que esse material, né, que esses objetos ficam, certo? E aí você vai ver o número desses objetos. Por exemplo, vou dar só um exemplo. A cama é o número 1. Qual é o cômodo em que a cama fica? Aí lá você vai encontrar aí o quarto. E aí você põe o número 1, ok? Aí você vai ver o sofá. Procura lá onde é que está o sofá, qual é o cômodo que o sofá geralmente fica, e você põe o número 2, que é o número do sofá. E assim com o chuveiro, com a geladeira e com a máquina de lavar. Super simples. As moradias podem ser divididas em cômodos, está escrito aqui em cima da pasta, tá? Ou seja, né, as casas são diferentes uma das outras, né? Tem casas que tem 2 quartos, tem casas que tem 1 quarto, tem casas que tem 3 quartos e mais quartos, tem casa com 2 banheiros, tem casa com 1 banheiro.
Então, cada moradia, ela é construída conforme a necessidade daquela família. Essa que a gente viu aí foi a questão de número 5. Agora a gente vai para a questão de número 6. Escreva o nome de uma atividade que pode ser feita nos seguintes cômodos da sua casa. Qual a atividade que você faz, por exemplo, no banheiro? Tomar banho, escovar o dente, né? Você pode colocar aí uma atividade, uma dessas atividades. Sala, sei lá, assistir TV, conversar com a família, momentos de lazer. Cozinha, fazer as refeições. Quarto, o que você faz no seu quarto? Uma atividade, basta uma, tá? Página 67. Questão de número 7. Observe esta planta de uma moradia. Planta, crianças, é a representação de um local, no caso aí de uma moradia, vista de cima. Ou seja, né, existe duas teorias para a planta, né? Uma plantinha, aquela que é encontrada na natureza, o ser vivo encontrado na natureza, e a planta de uma casa, quer dizer, é como se fosse o esqueleto da casa, né? É como se você estivesse olhando a casa de cima. Aí você vai ver todos os cômodos, claro, sem o telhado, né? Como se você estivesse lá de cima vendo a sua casa. Aí você consegue ver, de uma forma geral, todos os cômodos. Isso é uma planta, tá? E aí na sua frente, ó. Letra A. Quantos cômodos há na casa? Vamos conferir? Quarto, banheiro, sala de jantar, no caso cozinha, mais um quarto, não é? Mais um banheiro e a garagem, ou seja, 7 cômodos. Qual cômodo fica ao lado da cozinha e tem acesso a ela? Dá uma olhadinha na planta. Qual aquele cômodo que fica bem do lado da cozinha que você sai e vai dar acesso para ela? Isso mesmo, a sala. Geralmente a sala é próxima da cozinha, né? Letra C. A seguir, crie uma legenda escolhendo uma cor para cada cômodo. Depois, pinte as respectivas cores nos quadrinhos da planta. Aí você vai ver que tem aqui, ó, o quadrinho da cozinha, banheiro, quarto de solteiro, quarto de casal, sala, lavanderia e garagem. Você vai escolher uma cor para cada um desses aqui. E aí depois você vai pintar com essa cor que você escolheu esse mesmo cômodo. Por um exemplo, eu vou escolher o verde para a cozinha. Aí você pinta esse quadradinho de verde. Depois você vai aqui na cozinha. Deixa eu ver se eu acho a cozinha aqui, gente. Aqui. Tá? E você vai pintar de verde. Você pode escolher também a cor que tá no cômodo, tá? Por exemplo, aqui a garagem, né? A garagem tá de verde clarinho. Então, você pode pintar aqui verde clarinho a garagem e um verde clarinho aqui dentro do quadrado. Mas é só uma sugestão, a cor você que escolhe. E aí, conforme a cor que você escolheu aqui, você pinta o cômodo da casa. O quadradinho do cômodo da casa, tá? Se você escolheu o verde para a cozinha, então você vai procurar a cozinha e vai pintar o quadradinho de verde, tá bom? Página 68. Olha, a atividade que vocês gostam de fazer, vocês vão precisar de tesoura e cola. Você vai recortar aqui essas figuras que estão na aba. E depois, tá? Você vai observar que tem as figuras das casas, os tipos de moradia e os nomes dela. E aqui dentro você vai montar, tá bom? Por um exemplo, você vai... Aqui nós temos a palafita. Cadê a palafita? Tá aqui, né? Ó. Casa construída em cima de madeiras, né? Tá, colunas de madeira em cima de rios. Aí você vai recortar a foto da palafita, vai colar aqui, vai procurar o nome da palafita e vai colocar embaixo da imagem. E assim vai ser com a tenda, iglu, sobrado e a oca. Sobrado, lembrando, é uma casa de 2 andares, tá? A gente chama de sobrado, tá bom? É bem facinho, você vai recortar, vai montar aqui conforme o comando e vai colocar os nomezinhos embaixo. Então, esses foram os assuntos de geografia, certo? Agora eu vou dar uma pausa, você vai fazer essas atividades e depois a gente volta para a história, tá bom? Muito bem. Turminha, em história, o nosso assunto foi sobre a escola, né? Que é aí como se fosse o nosso segundo lar, né, turma? É um lugar onde a gente passa uma boa parte do nosso dia, né? E a escola é de extrema importância na vida das crianças, pois é aqui,
né? Que vocês estudam, aprendem coisas novas, né? Conhecem pessoas, tá? Aprendem a socializar com outras crianças, a conviver com outras crianças, tá? Aprendem aí, crescem de uma forma saudável, certo? Mas a escola de hoje, turminha, a gente aprendeu também na aulinha que a escola de hoje é bem diferente da escola de antigamente, mesmo que a sua escola seja uma escola tradicional, né, onde preserve muitas coisas, ao longo do tempo ela foi mudando. Aí a gente viu, lembra das fotinhos do Santa Terezinha, da nossa escola querida, como ela foi construída, né? A gente viu nas fotos lá de muitos anos atrás, tá? Como se fosse a nossa escola toda em esqueleto, né? E hoje ela se tornou essa instituição de grande importância na cidade, que é o Instituto Santa Terezinha, que é o nome da nossa escola, tá? Instituto Santa Terezinha, fundada aí pelo nosso querido Dom Eliseu, saudoso Dom Eliseu. Foi quem teve a brilhante ideia, o sonho de construir um lugar onde as crianças pudessem ter uma aprendizagem de valores, além de conhecimentos gerais, também pudessem aprender valores, não é? E aí, dentro da escola, a gente aprendeu que dentro da escola tem vários espaços, né? Onde a gente utiliza esses espaços, também para aprendizagem como para socialização. E aí a gente foi, né? Falou sobre a nossa escola, quais são os lugares. A nossa escola é uma escola, né? Um prédio muito, com muitos cômodos, né? Muitos lugares em que a gente, durante essa pandemia, a gente não frequentou aí todos os espaços que a nossa escola tem. Mas ela tem bastante coisa, não tem mesmo? Tá? E a gente aprendeu que a nossa escola, além da sala de aula, tem outros espaços que a gente utiliza também. Brinquedoteca, o que mais? Biblioteca, o pátio, a quadra, o que mais que nós temos? Laboratório de informática, laboratório de ciências. Qual é outra também que a gente tem? Nós temos a cantina, né, onde a gente compra o nosso lanche, tá? O refeitório ali, que na realidade ultimamente a gente nem tá saindo muito para fazer o nosso lanche, a gente faz geralmente dentro da sala de aula. E também tem aqueles espaços que as crianças não costumam utilizar, que é mais para mamãe e papai, né? Que são a secretaria, a direção da escola, a coordenação da escola. São os espaços aí em que a gente guarda o nosso documento, as informações acerca dos nossos alunos, tá? Esse geralmente é papai e a mamãe que utilizam, não é mesmo? E também temos uma capela na nossa escola, olha que coisa mais linda, não é? Então esses são os espaços que compõem a escola. Aprendemos que antigamente os uniformes eram diferentes de hoje em dia, né? Até mesmo os materiais didáticos, por exemplo, os lápis, borrachas, mochila, apontador, lembra do apontador, como era antigamente? Ficava na mesa da professora. E foi uma aprendizagem bem divertida que vocês gostaram e a Axé também gostou muito. Eu colocou vários vídeos aí explicando para vocês. Aí a gente vai, olha, aqui na página, aqui para a página 71. Na página 71, acho que a gente até já fez essa atividade. Eu não marquei, mas eu lembro que a gente já fez essa atividade. Quem não fez, pode estar fazendo agora, tá? Por exemplo, que você estudou que a escola é formada por diversos espaços. Faça as atividades e relembre quais são eles. A personagem Alice, que é essa garotinha aí, precisa ir à aula. Para isso, ela deve passar por alguns ambientes escolares. Trace o caminho para ajudar a menina a chegar à sala. Depois complete o nome desses ambientes, conforme a ilustração. Alice precisa chegar na sala de aula. Mas para chegar até a sala de aula, ela passa por alguns espaços. Quais são? Então você vai procurar qual desses caminhos aí que vai levar para a sala de aula da Alice. Tá bom? E aí, conforme você vai passando, você vai percebendo que faltam algumas letrinhas. Por exemplo, essa aqui é a quadra. Aí você vai montar a palavrinha quadra para completar. Depois ela passa também pelo pátio, parecido conosco, né? Eu lembro que vocês, quem entra ali pelo portão da educação infantil, passa pelo pátio, passa pela brinquedoteca, não é? Assim é a Alice também. Então você vai ver que a palavra pátio também está faltando umas letrinhas. Com a ajuda de um adulto, você vai aí escrever a letrinha que forma na palavra que está faltando para formar a palavrinha patio, tá bom? Quando você terminar, você vai para a página 71. Criança, essas atividades todas tem algumas atividades aqui que estão no caderno que você vai fazer de atividades lá na sala de aula,
Tá bom? Uma dicasinha aí. Então vamos lá. Eu aconselho vocês a fazer essas atividades, tá? Questão de número 2. Pátio, sala de aula e quadra esportiva são espaços que fazem parte da escola. E as pessoas são elementos principais de uma escola. Não adianta ter uma secretaria e não ter uma secretária, não ter os seus assistentes para fazer tudo, né? De que adianta, por exemplo, ter uma direção se não tiver uma diretora? Uma sala de aula se não tiver alunos e professores, não é? Então, além dos espaços, nós também temos os funcionários da nossa escola, as pessoas que trabalham para que tudo aconteça. Nós temos, por exemplo, nossa equipe maravilhosa aí que faz a limpeza da sala de aula. Todas as vezes que vocês vão para casa, são dispensados, a equipe de limpeza entra para fazer a limpeza e a higienização da sala. Vocês até conhecem eles, não é? Tio Marcelinho, tia Patrícia, tia Neliane, são os nossos queridos aí que fazem a nossa limpeza na escola, né? Depois que a turminha vai embora, para que no outro dia, quando vocês chegarem, já esteja tudo limpinho, cheirosinho e bonitinho. Mas existem pessoas que fazem isso, né? A gente chama de funcionários da escola, não é mesmo? Letra A. Pinte as imagens de funcionários que trabalham na escola. E você vai ver 4 aqui. Primeiro, existe alguém que trabalha na limpeza? Existe, acabei de falar, né? Então, aí você vai pintar. Bombeiro trabalha na escola? Não, né? Bombeiro pagando fogo em outro lugar, né? Não, na escola não, né? Existe, por exemplo, aqui, sala de aula, professora, tá? Você vai pintar aí as pessoas, os funcionários, né? As imagens de funcionários que trabalham na escola. Esse você vai pintar somente os funcionários. Criança é funcionário? Não, né? Funcionário é a professora, é o tio da limpeza, né? Acho que esse aqui é até parecido com o Marcelinho, não dá? Vamos lá, letra B. Circule os desenhos que representam alunos. Agora sim. Vê aí qual é o que representa aluno e você vai circular, tá bom? Não vai pintar. Pintar é somente os que são funcionários da escola. Letra C. Indique com um X a imagem de trabalhador que pode ser chamado para resolver uma situação de emergência. Graças a Deus a gente nunca precisou, né? Tá? Mas existem, qual desses aqui a gente chama quando existe uma emergência? Por exemplo, alguém desmaiou, ou a escola de repente tocou fogo. Ai, que horror! Deus me livre, né? Que nunca aconteça em nome do Senhor Jesus, tá? Mas qualquer emergência desse tipo, qual dessas pessoas aqui você vai chamar? Os alunos, a professora, o bombeiro ou o tio da limpeza? Tá bom? Aí você marca com um X esse funcionário que não faz parte da escola, mas que ele pode ser chamado para ajudar a gente a resolver algum probleminha da escola, tá? Então, olha só que legal e bem fácil também. Essas foram as atividades. As outras aqui, turminha, essas outras atividades daqui que a gente não chegou a completar, a gente pode completar num outro momento, tá? Antes de chegar ao nosso livro do 4º volume. Mas essas aqui, para que vocês não fiquem cansados de fazer tantas atividades, até porque vocês vão ter que também estudar os conteúdos para a provinha, para a nossa avaliação, a tia separou esses, que são os que vão cair aí na nossa atividade avaliativa, são parecidos, né, com algo que a gente vai ter na nossa atividade, aí que a gente já está direcionando para que você foque um pouquinho mais nesses assuntos, tá bom? Então é isso, meus amores, essa foi a nossa revisãozinha aí de ensino de História e Geografia para a nossa provinha, nossa próxima provinha de amanhã, tá bom? Um super beijo, meus amores. Qualquer dúvida que vocês tenham, procurem a professora, tá? Qualquer situação de emergência que ocorrer, que você não puder fazer a sua avaliação, também procure aqui a tia pra gente resolver, tá? Fiquem com o Papai do Céu, estudem, façam essas atividades aí que a tia acabou de colocar. Dê uma pausa no vídeo para você fazer com calma, tá? Afinal de contas, nós estamos no horário de aula e de revisão, tá bom? Beijo, meus amores, até amanhã, se Deus quiser. Fiquem todos com o Papai do Céu.